Vocês são de onde, vocês falaram? FAUP, é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Da Federal do Mês? Não, é particular. Tá. Gente, boa noite. Desculpa aí esse pequeno atraso, né, na verdade. Isso na verdade não é uma palestra, né, direcionada para o público em geral, embora vocês sejam muito bem-vindos. Vocês como estudantes de arquitetura, né, se vocês estivessem sabendo, talvez fosse mais interessante vocês tivessem vindo assistir a aula de ontem, onde a gente falava dessa questão sobre a história, sobre a evolução da escrita, e onde realmente a letra, né, a referência do desenho, do alfabeto, ele determina várias situações e ele é realmente influenciado pela arquitetura. Tá? Esse trabalho que eu vou mostrar agora é um trabalho de conclusão de curso de uma aluna minha, e onde ela perguntou se ela poderia fazer um apanhado, né, fazer um livro sobre o meu trabalho. Ela foi fazer o curso de caligrafia, ela foi desenvolver os seus desenhos e tudo mais. Eu desenvolvi alguns desenhos para ela colocar nesse livro, e na verdade essa palestra ela é voltada exatamente para os alunos que fizeram o curso. Então, se por acaso alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, achar que a coisa está muito fora e tal, por favor, depois vocês podem perguntar e tal, eu vou ter o maior prazer em responder todos vocês, tá? Sejam super bem-vindos. Obrigado aí, pessoal do galera que conseguiu fazer a máquina lá funcionar e tudo mais. Quando a letra deixa a palavra, né? Ela sugeriu esse nome porque isso faz parte do texto. Eu não sei se vocês subiram lá na exposição do terceiro andar para ver a exposição. Chegaram? Chegamos. Então, eu começo o meu texto daquele tecido exatamente dessa forma, quando a letra deixa a palavra. Esse livro é uma coisa rápida, uma demonstração rápida, onde ele vai mostrar um pouquinho da questão da evolução da escrita. Eu mostro uma série de alfabetos, mostro as minhas referências, as minhas influências e alguns dos meus trabalhos. Em seguida, eu tenho um pequeno pedaço de uma matéria de uma revista italiana, que um amigo meu que mora em Gênova é responsável, uma revista chamada Tipo Itália, Cláudio Rocha. Ele também é responsável por uma revista chamada Tupigrafia, que é editada no Brasil todos os anos. E ele me mandou essa matéria falando sobre quando a caligrafia se transforma em marca. É uma referência que eu mostro para vocês, porque o que a gente pode fazer com a caligrafia, né? Às vezes a gente tem uma visão muito pequena, né? Conhece realmente aquela relação somente da pauta dupla, né? Ou então convite de casamento, certificados e tudo mais, quando na verdade a gente pode usar a caligrafia para uma coisa completamente solta, uma coisa completamente artística, que vai além da questão do texto, da legibilidade, que é no caso, né, o que eu faço muito. Embora eu também faça convite de casamento, eu desenvolvo, né, eu sou designer por formação, né, desenvolvo material gráfico, material editorial, e a caligrafia foi uma forma muito interessante de dar uma curada, assim, de dar uma afinada no tipo de material que eu produzia, já que eu sempre gostei muito de tipografia e tudo mais. Tá? Apresentando Quando Deixa a Letra a Palavra, da Cássia Soares. Esse livro foi, ela defendeu ela apresentou, né, o trabalho de conclusão de curso dela no ano passado, e a gente vai mostrar um certo como anda, né, a caligrafia. Eu vou tentar, através do livro dela, passar um pouquinho de como essa questão da letra evolui. Pode passar, né, a questão da dedicação, tudo mais. Ali está o texto. Quando a letra deixa a palavra e a palavra deixa o texto, elas se tornam tramas, cores, texturas, volumes, linhas, retas e curvas. Libertas da trama do texto, tecem outros significados no espaço do papel, tornam-se o gesto, a respiração, a obsessão do calígrafo. Sobre isso, realmente eu sou uma pessoa muito obsessiva. Eu desenho todos os dias, eu treino todos os dias. O final de uma exposição, o final da montagem de qualquer apresentação é sempre um momento estranho, porque quando a coisa está pronta você não encontra, você se pergunta, né, o que eu vou fazer, e a resposta é sempre no dia seguinte: caligrafia clássica, formas muito fechadas, formas históricas, disciplina, perseverança e prazer de fazer aquilo, porque é a maneira com que eu optei, escolhi para levar a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Né? A caligrafia ela faz parte do meu ser, né? Ela é parte de mim, integrante e total, assim, todos os dias. Isso é um detalhe de um trabalho, pode passar. Lá.
Não. B e C. Né? Caligrafia, né? O significado. Eu explico que isso vem do kalos, o grego, né? O belo, e o grufém, que seria o entalhe, o gravado. Então, a caligrafia, na sua essência, ela seria um belo gravado, né? Porque as letras, elas surgem, primeiramente, sulcadas, pelo menos na nossa cultura ocidental. Na cultura oriental, ela nasce do pincel de pelo de animal, né? Uma coisa macia, em cima de uma superfície dura. No nosso caso, ela surge em cima de um estilete de junco, em cima de uma tábua de argila macia. Então seria ali o belo gravado, né? É interessante porque o belo é algo muito pessoal, o belo é do ser, eu acho que não da obra, né? As pessoas veem o belo porque isso está dentro delas e não propriamente na obra. Pelo menos é a visão que eu tenho. Então eu tento trazer o belo que eu tenho, as minhas expressões, para fora. É a minha maneira de expressar toda essas emoções, né? Esses significados, tudo isso que eu aprendo e tento passar isso adiante. Ok? Ela fala da escrita, né? Porque ela surge na Mesopotâmia e vai se desenvolvendo através dos tempos. E ali eu tenho uma exemplificação do trabalho meu com alfabetos, mas uma coisa simplesmente sem nenhum sentido de leitura, significado, simplesmente expressão o tempo todo. A fala se desenrola no tempo e desaparece. A escrita é quem tem o suporte do espaço, que é a conserva. Isso vem uma coisa bem interessante, um pensamento parecido com um poeta alemão chamado Rainer Maria Rilke, onde ele diz que a obra de arte ela participa em dois momentos, ela traz dois momentos para uma obra. Você tem um momento que passa, onde você está desenvolvendo, e exatamente o que fica, né? Que aquele momento ele permanece perene, exatamente porque foi registrado, ele foi expresso, né? De uma maneira gráfica, né? De uma maneira visível ou tátil. É a forma que a gente tem de manter, de conservar a história. Aí ele faz uma relação entre aqui eu começo a falar das letras romanas, né? Porque essas letras maiúsculas que a gente está vendo aqui, desenhando aqui exatamente no exemplo, essas são as letras que deram origem a todas as outras letras que a gente conhece, de todos os alfabetos. Minúsculas, góticas, as letras itálicas, enfim, elas são a base de tudo, elas dão origem a todos os outros alfabetos que a gente conhece, ou seja, essas capitais romanas, as letras maiúsculas. Em exemplificação, né, onde a gente tem o romanos, né, onde não existia o U ainda no século I, e tem lupus, né, ou seja, o U não existia, o V era utilizado, o U vai surgir depois como para a utilização do V vogal. Né? Então isso era os romanos sem BC, né? Eles tinham 4 escritas em uso. Eles tinham as capitais romanas, a capital monumental, que era uma letra exatamente para ser desenhada na pedra, que era feita através de um pincel, o seu desenho, e posteriormente ela era cinzelada, ela era esculpida na pedra. Então ela tinha essa perfeição. Aqui a gente tem uma letra chamada capital quadrada, que foi a primeira adaptação dessas letras da pedra, porque eram letras que precisavam ser usadas nos livros. As capitais rústicas, que são um outro tipo de adaptação, e a escrita romana cursiva, que é uma mistura dessas duas, mais relevantes a questão de você não usar um instrumento que te dê contraste, no caso o pincel de ponta chata. Simplesmente um instrumento poderia ser um estilete, uma vareta, uma ponta que não te produzisse contraste. Tá? Aqui por volta de 500 depois de Cristo, né, no caso a gente está falando de século VI, surgem as unciais. As unciais elas são letras que elas são chamadas as capitais do calígrafo. São as primeiras letras que são desenhadas, são desenvolvidas pelos monges romanos e vão em direção à região da Inglaterra, Irlanda, onde elas são muito bem trabalhadas. Então essas letras, elas capitais do calígrafo, porque elas são as